Criou o anúncio na Booking, mas não consegue atrair reservas? Ou alguém já te disse, algum anfitrião, administrador, que é muito difícil de conseguir clientes através dessa plataforma? Na aula de hoje eu vou te mostrar o que você precisa fazer para conseguir as 5 primeiras reservas em apenas 4 etapas. Vamos lá? Após gravar um vídeo mostrando se vale ou não vale a pena anunciar na Booking e receber de alguns anfitriões e administradores perguntas, mas eu já cadastrei meu anúncio, eu não consigo reservas, qual a ideia que eu tive? Eu fui um passo além, tá? Então vamos abrir a plataforma aqui para você e mostrar exatamente o que você deve configurar, com o que você deve se preocupar para conseguir suas primeiras reservas. Aqui no caso, 5 reservas e você vai ver como, em 4 etapas. Mas, como eu gosto sempre de iniciar a aula, eu gosto sempre do porquê. Por que a gente está trazendo isso? Tá? E eu sei que muitos anfitriões e administradores de acomodações em geral, seja pousada, sítio, chalé ou chácara, tem algum certo preconceito com a Booking. Porque no grupo de WhatsApp falaram mal da Booking. Porque fulaninho teve uma má experiência com o hóspede da Booking. Tem 1001 motivos que você pode ter esse preconceito. Nada de certo ou errado com isso. O ponto é o seguinte, isso eu já falei até no outro vídeo, que você deve se inspirar nas pessoas e administradores que têm resultado, e não naqueles que não têm, tá certo? Então a Booking é uma plataforma mundialmente conhecida, tá? Só para você ter ideia, a Booking está desde 1996, a Booking tem 25 anos de mercado. Só para fazer um comparativo, o Airbnb está desde 2007, então o Airbnb seria um adolescente de 14 anos e a Booking já um adulto de 25. Mas enfim, eu sei que idade não quer dizer muita coisa, eu só estou te mostrando que a Booking já está muito consolidada no mercado e os maiores administradores, agências ou pessoas que trabalham de forma profissional com hospedagem não abrem mão de anunciar na Booking. Isso quer dizer alguma coisa. Só que o meu foco aqui não são esses administradores, as grandes agências. São administradores que têm uma ou algumas acomodações, pode ser também uma pousada, e não conseguem engrenar, não conseguem deslanchar na plataforma. Então o que eu vou trazer aqui hoje para você? Eu vou trazer o que você deve se preocupar, porque eu sei que a plataforma não é tão amigável, por exemplo, como o Airbnb, tem muita opção, é relativamente mais complexo, tá? Isso eu sei. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar o que a gente precisa se preocupar, aonde a gente deve colocar o esforço inicial para o anúncio deslanchar. E aí você finalmente conseguir suas primeiras reservas e depois você consegue a primeira, a segunda, a quinta, a 10ª, a coisa começa a andar, a roda começa a girar e o negócio acontecer. E o faturamento, entrando no bolso. Então, o que eu coloquei aqui foi, as 5 primeiras reservas na Booking em apenas 4 etapas. 1, 2, 3, 4. Só que vamos lá. Por que, Henrique? Por que você insiste nisso? Porque você sempre fala de administrar na Booking. Então, vamos para o quadro. Primeira coisa, por quê? Aumentar o faturamento sem gasto. Vamos fazer um exercício rápido aqui. Quais são as formas que eu e você e quem trabalha com hospedagem tem de aumentar o faturamento? Você pode conseguir mais acomodações, tá certo? Se você conseguir um apartamento para administrar, se você conseguir aumentar o número de quartos da sua pousada, você vai ter mais acomodações e você vai conseguir aumentar o faturamento. Só que aí você vai precisar investir, são outros 500, né? Outra forma que a gente tem de conseguir aumentar o faturamento, cobrando maior pelo valor da diária. Só que isso não é uma tarefa fácil. Seu anúncio tem que estar mais forte, tem que estar melhor avaliado, tem que estar muito bem ranqueado. É um trabalho mais de médio, de longo prazo. Qual é a outra forma? De ter mais visibilidade, mais pessoas conhecerem a sua acomodação, conhecerem a sua hospedagem. E aí que entra a Booking. Se você só anuncia, por exemplo, no Instagram, se você só anuncia no LX, se você só anuncia no Airbnb e abre mão de outras plataformas, você vai estar com um universo, vamos dizer assim, mais limitado de pessoas que podem te conhecer. Eu não estou falando, e eu nem recomendo, diga-se de passagem, que você anuncie em tudo que é lugar, tá? Mas eu recomendo que pelo menos 2 lugares você anuncie, 2 plataformas, preferência. A partir do momento que você abre mão de anunciar em uma plataforma, não tem nenhum problema com isso, mas você tem que saber que você está diminuindo a exposição do seu anúncio. E diminuir a exposição do seu anúncio, naturalmente, menos pessoas vão ter acesso a você. Então, voltando à última forma que eu falei de conseguir aumentar o faturamento da nossa hospedagem. A última forma é alcançando mais pessoas, porque se alcançar mais pessoas, você vai ter mais visibilidade e aumenta a possibilidade de quê? De conversão de reservas. E é exatamente o que eu coloquei aqui, aumentar o faturamento sem gastar. Por que sem gastar? Porque é diferente de conseguir uma acomodação nova, às vezes construindo mais quartos para pousada, você anunciando
né, nessa plataforma, é só criar o anúncio, você não paga nada por isso, você só paga para Booking se a Booking te der resultado, é o modelo ganha-ganha. Aí você consegue dar mais exposição para sua acomodação, ou seja, mais pessoas vão te ver, você aumenta a sua vitrine. Então você consegue aumentar o faturamento sem gastar. Só que por que você consegue isso? Porque você alcança mais clientes. E diga-se de passagem, o público da Booking é um público que já está mais acostumado com hotel, é um público que já está acostumado com viagens corporativas, né? Então a Booking tem um público muito forte. Só para você ter uma ideia, há um tempo atrás, quando estava rolando a Eurocopa, a Booking era um dos patrocinadores que apareciam ali no campo. Então a Booking tem uma presença muito forte, principalmente até em mercados internacionais, como Europa e Estados Unidos. E aqui no Brasil também muitas pessoas reservam pela Booking. E para encerrar esse porquê, eu gosto de trazer uma analogia que eu falei no primeiro vídeo que eu gravei, tá aqui no meu canal do YouTube. Qual que é a analogia? Vamos supor o seguinte, que esquece um pouquinho que a gente trabalha com hospedagem e vamos para o universo de loja física. Vamos supor que você tem uma loja de roupa, tá? E aí você está numa cidade e tem o shopping A, o shopping B, o shopping C. Você concorda comigo que se você abre sua loja de roupa só no shopping A, você está perdendo a oportunidade de estar no shopping B, no shopping C e mais pessoas terem acesso à sua loja, conhecerem a sua loja? Quando a gente faz esse paralelo com o universo da hospedagem, é parecido. O shopping A a gente pode chamar de Airbnb, o shopping B a gente pode chamar de Booking. A partir do momento que você só tem a sua loja num shopping, só as pessoas, só entre aspas, né, as pessoas que frequentam o shopping A vão ter acesso à sua loja. Mas você não está tendo a oportunidade de quê? De mostrar para as pessoas que estão no shopping B que a sua loja existe. Então, se você anunciar na Booking, você aumenta o número de pessoas, de clientes, de viajantes e hóspedes que podem reservar o seu espaço, tá certo? Então, esse é o grande porquê. Por que anunciar na Booking? Porque você tem uma grande chance de aumentar o faturamento do seu negócio, da sua hospedagem. Por que, Henrique? Porque mais pessoas conhecem a sua acomodação. E o legal da Booking, a exemplo do Airbnb, é que quanto mais você trabalha, quanto mais você mostra para a plataforma que você está fazendo um bom trabalho, o algoritmo vai entendendo isso e vai posicionando melhor a sua acomodação. Quanto melhor posicionado você fica, maiores são as chances de você ter visibilidade, inclusive aumentar o preço, tá certo? Porque você vai ter mais avaliação, o hóspede se sente mais seguro e você pode embutir isso no preço, tá? Mas isso é um outro assunto. Talvez para um outro vídeo, tá bom? Então, beleza, a gente já falou o porquê. Henrique, tá, muito lindo isso, faz todo sentido. É claro, se eu anunciar numa outra plataforma, mais pessoas vão me ver. Mas, Henrique, como eu vou conseguir realmente trabalhar minha acomodação na Booking de forma que eu consiga alavancar meus resultados, aumentar 30%, 40% ou até 50% do meu faturamento? E para te responder, eu resumi isso em 3 pontos, tá? Isso aqui é importante você entender, porque se entender isso, é a virada de chave que vai facilitar na hora de você estar lá mexendo no operacional, porque isso daqui que é o segredo da coisa. Qual que é o segredo da coisa? Que eu tô chamando de... Qual é o segredo da Booking? Ranqueamento. O que você tem que saber sobre ranqueamento? Assim como o Airbnb e algumas outras plataformas como TripAdvisor, Expedia, Hotels.com, Decolar, enfim. A plataforma tem por trás o algoritmo. O algoritmo, ele, através de métricas de desempenho e algumas configurações da sua acomodação, ele posiciona o seu anúncio, tá? A sua hospedagem. E quanto mais você trabalha, quanto melhor você atende os hóspedes, quanto mais avaliação boa você recebe, melhor você vai ficando posicionado. E quanto melhor a sua posição, é o que eu falei anteriormente, você pode cobrar mais caro. E outra, chega num ponto que a coisa acontece por si só. Tá? Você está tão bem posicionado que os hóspedes encontram com mais facilidade sua acomodação, você recebe reservas com mais frequência, com mais facilidade, e você pode aumentar o preço. Então, qual que é o primeiro ponto que é importante? A Booking é uma plataforma que você tem que jogar o jogo do ranqueamento. Tá? Como? Através do seu trabalho, o algoritmo vai entendendo e interpretando para te posicionar. E estar bem posicionado é uma das grandes chaves de quem trabalha com hospedagem. Segundo ponto, regra do jogo da OTA. OTA, na verdade, é OTA, que é Online Travel Agencies, que nada menos é do que as plataformas, tá? Então, no caso, a gente está falando da Booking. Por que eu coloquei jogar o jogo das OTAs aqui? Porque muitas pessoas, principalmente anfitriões que trabalham por temporada, estão muito acostumados com o Airbnb. E o Airbnb, ele tem algumas métricas muito dele, que não reflete para outras plataformas. Vou trazer alguns exemplos para você entender o que eu estou falando aqui. No Airbnb é possível o hóspede mandar uma consulta, solicitar um desconto, você decide se quer reserva instantânea ou se não quer.
Esses exemplos não acontecem na Booking. Na Booking, o hóspede reservou, está reservado. Não tem isso de reserva instantânea, de aceitar ou negar pedido de reserva. Não tem isso. Na Booking é direto ao ponto. Na Booking também não tem isso de negociar desconto. É o preço que está ali. O hóspede reserva ou não reserva. Então, no momento que você for anunciar na Booking, é importante você ter em mente o que a plataforma, o que o algoritmo valoriza para trabalhar isso a seu favor. Tá certo? Por exemplo, diferente do Airbnb, a Booking tem diversos planos tarifários que você pode configurar simultaneamente. A plataforma valoriza isso. No Airbnb, não tem essa complexidade de diversificação tarifária. Tá? Mas eu não quero entrar muito na parte técnica porque não é o objetivo. O objetivo aqui, falando de regra do jogo da OTA, é você entender que cada plataforma tem uma forma específica de trabalhar para que você consiga tirar vantagem disso e posicionar melhor seu anúncio. Quando você estiver anunciando e trabalhando na Booking, não necessariamente todas as métricas e configurações que o Airbnb valoriza, que o Airbnb utiliza para posicionar o seu anúncio, a Booking usa, porque a Booking tem outra forma de trabalhar, tá certo? Então é isso que eu quis dizer com regra do jogo da OTA. E por fim, curto prazo e médio prazo. Isso daqui, para mim, na minha opinião, tá? É um pouco filosófico? É, mas depois que você realmente entende, absorve isso, a sua vida fica mais fácil. Na Booking, eu costumo dizer o seguinte, você tem que, entre aspas, abrir mão do curto prazo em prol do médio e longo prazo. Por que isso? Porque no início, quando você está começando, você não tem avaliação, a plataforma não sabe se você trabalha bem. Então o que você tem que fazer? Você tem que baixar o preço, tem que aderir à promoção, tem que participar de algumas campanhas, de umas ações de incentivos que a Booking estimula, criar planos tarifários, colocar tarifa flexível, dar desconto para reserva antecipada. Enfim, eu recomendo que você, no início, se preocupe com fazer a coisa acontecer. O que é fazer a coisa acontecer? Conseguir reserva, tratar bem cliente, coletar boas avaliações, porque a partir do momento que seu anúncio começa a ganhar força e começa a ganhar atração, a plataforma entende que você trabalha bem e aí quando ela te posiciona bem, e na Booking tem como saber se você está bem ou não posicionado, depois eu vou te ensinar isso, basta você clicar em painel de classificação, mas enfim, voltando ao assunto, para não perder o fio da meada. Então quando a plataforma entende que você trabalha bem e que os hóspedes saem satisfeitos, aí você ganhou, você venceu, porque você vai ver que o anúncio começa a ganhar reserva com mais naturalidade, com mais velocidade e o seu faturamento, inevitavelmente, começa a aumentar. Mas beleza, já contextualizamos bem aqui a importância de você anunciar na Booking, como você vai conseguir trabalhar e construir essa estrutura para dar sustentação para um anúncio que vai, no longo prazo, conseguir resultados muito acima da média. Então vamos lá, agora a gente vai entrar dentro da Booking, eu vou te mostrar as opções que aparecem quando você loga e aonde que a gente precisa se preocupar, tá? Que são as 4 etapas. Então, quando você está na Booking, na extranet, você tem essas 10 opções. Página inicial, calendários e tarifas, promoções, reservas, propriedade, oportunidade, mensagem, avaliações de hóspede, financeiro, análise de dados. Essas são as 10 opções que aparecem quando a gente loga na Booking, tá? E aí, até por conta disso, de tamanhas opções, sem contar que cada opção tem outras sub-opções dentro de cada uma. Mas enfim, eu consigo entender quando as pessoas se deparam com isso, terem dificuldade de operacionalizar, porque realmente é muita informação. E o objetivo dessa aula é mostrar para você que está iniciando, você que já criou o seu anúncio ou criou sua conta e não conseguiu nenhuma reserva ou poucas reservas, o que você precisa se preocupar, aonde você precisa focar para conseguir pelo menos as suas 5 primeiras reservas, tá? E não sei se você percebeu, eu coloquei de verde as 4 etapas, as 4 configurações que você precisa se preocupar para isso. E eu vou passar uma a uma para te mostrar e te explicar o que você precisa fazer e configurar para o seu anúncio começar a andar por conta própria, tá certo? Então vamos lá, a gente vai começar por quê? Por calendário e tarifa. Dentro de calendário e tarifa, quando você clica, aparecem essas 4 opções, tá? Só deixa eu fazer uma observação, porque dependendo do seu perfil, se você tem um Channel Manager, se você não tem, isso aqui pode variar, tá? Mas eu fui num perfil que não tem Channel Manager, de um administrador que tem, por exemplo, uma acomodação só, para simplificar, tá? Então vamos lá, essas são as 4 opções que aparecem em calendários e tarifas. O que você tem que se preocupar? Na aba calendário, é lá que você define os valores de todos os planos que você cria. É lá que você consegue visualizar quais dias estão ocupados, quais reservas foram realizadas. Em calendário que você tem a visão geral. Só que na direita do calendário, você tem os planos de tarifa. E ali você consegue configurar, colocar o valor que você quer cobrar por cada plano de tarifa. Tá? Então essa parte
é importante depois que você cria as tarifas, tá? E as tarifas a gente vai chegar numa fase posterior. Mas aqui em calendário, você tem a visualização do calendário e você coloca, né, você define o preço por cada plano de tarifa, como eu já falei. Segundo ponto, sincronizar calendário. Sincronizar calendário tá anunciando em outra plataforma, no Airbnb também, você tem que importar o calendário de um, copiar o link e colar dentro do calendário do outro, tá? Para quê? Para eles terem essa sincronicidade. Não sei nem se está certo isso. Para as plataformas fazerem a sincronização. O que é sincronização? Receber uma reserva no Airbnb, tem que bloquear na Booking. Como eu já estou com o Channel Manager há muito tempo, eu não sei quão rápido e eficaz é isso. Na época que eu não assinava o Channel Manager e eu fazia essa sincronização diretamente entre as plataformas, demorava um tempinho, tinha um delay. E esse delay era perigoso porque poderia ter um overbook. Então, se você está me assistindo, toma cuidado com isso, tá bom? Então, beleza. Sincronizar calendário. Ainda de tomar cuidado, o que você tem que reparar? Quando surgiu uma reserva em uma plataforma, vai na outra e vê quanto tempo demora para a outra bloquear o período da reserva que foi recebido na outra plataforma. Para você saber se esse intervalo é grande ou não, porque se for grande, meu amigo, toma cuidado para que isso não volte contra você. Overbooking é uma dor de cabeça que nenhum anfitrião quer ter. Pode ter certeza, tá bom? Sincronizar calendário, só essa observação que eu precisava fazer, tá? Mas vamos lá, o que é super relevante, e aqui está uma das chaves. Planos de tarifa. O que é plano de tarifa? Você cadastrar diferentes linhas tarifárias, dando condições atrativas para o seu cliente. Por exemplo, aqui em plano de tarifa, a Booking te dá todas essas opções. E isso daqui é um dos bons exemplos que o Airbnb não trabalha tão bem quanto a Booking e que a maioria das pessoas tem dificuldade quando começa na Booking porque isso daqui não é óbvio, isso daqui não é intuitivo, tá? Então vamos lá. O que eu recomendo para você? A Booking tem essa gama de opções de criar plano de tarifa. Eu recomendo que você adote esses planos de tarifa. Por quê? Porque a plataforma, o que ela entende? Se ela te oferece algum recurso e você adota esse recurso, ela entende que você é um parceiro. E a tendência é que ela te dê mais visibilidade e que ela tente fazer com que a sua acomodação tenha reserva. Afinal de contas, ela te dá um recurso, você usa o recurso e nada mais natural do que ela te mostrar que aquele recurso que ela oferece traz resultado para você. Então, por exemplo, vamos passar aqui os planos de tarifa. Tem o não reembolsável. O que é não reembolsável? Não reembolsável é o seguinte, vamos supor que você cobre R$200. Você pode cobrar 10% mais barato, sei lá, 20% mais barato, e aí de 200 vai para o quê? 180, 160? Só que o hóspede não pode cancelar. Ou melhor, ele pode cancelar, mas não vai ter reembolso para ele. Ou seja, você compra uma diária mais barata, só que o hóspede não pode cancelar, ele vai ter que honrar a reserva. Se ele cancelar, ele vai perder o dinheiro. Isso fica mais atrativo para o cliente. Aqui tem a flexível. A flexível é o contrário. Você pode cobrar um preço um pouquinho maior, só que se o hóspede quiser cancelar, ele vai ter o 100% do reembolso. O que a Booking fala para você? Já que você está começando, adota a não reembolsável, adota a flexível, dá a opção para o cliente, porque assim aumenta a possibilidade da sua acomodação, que ainda está no início, que ainda não tem avaliação, que ainda não tem tração na plataforma, aumenta a possibilidade dela ser reservada. Esse daqui também é uma das minhas recomendações, principalmente para quem está começando. Considera adotar essas tarifas, tá? Porque assim você vai aumentar muito a sua chance de alguém querer reservar a sua acomodação, mesmo que sem nenhuma avaliação ou que você esteja no início, tá certo? E aqui o que é o plano de tarifa semanal e mensal? Se o hóspede ficar 7 dias, você vai dar um descontinho para estimular aqueles que querem ficar mais tempo. Se o hóspede for ficar, eu acho que mensal, se eu não me engano, é 28 dias que a Booking considera. Se for ficar 28 dias ou mais, vai um descontinho maior do que o semanal, afinal de contas ele vai ficar mais tempo e você vai ter uma ocupação maior. E, além disso, ela ainda bota o Early Book. Early Book são as reservas antecipadas. Pessoas que estão reservando com 3 meses, 6 meses, 9 meses ou 1 ano de antecedência, não compensa você dar um incentivo. Para quê? Para deixar seu calendário já ocupado, com uma previsibilidade. Previsibilidade é bom para o nosso negócio. É bom você saber que nos próximos 30 dias, quantas reservas você vai ter, quantos dias a sua acomodação vai estar reservada, porque você consegue se planejar e trabalhar em cima disso. Equipe de limpeza, equipe de manutenção, troca do enxoval. Enfim, previsibilidade é bom para o negócio. Inclusive, principalmente, diga-se de passagem, a financeira. Você já sabe quanto você vai ganhar naquele período. Você consegue se programar financeiramente, tá certo? E como você consegue estimular isso? Através do Early Booking, que são as reservas antecipadas. Você oferece um desconto para quê? Para estimular quem reserva com antecedência, tá certo? E por fim, personalizado. Personalizado eu gosto muito. Por quê?
porque você pode colocar o mínimo de dias que esse seu plano de tarifas vai valer. Ou seja, além de 7 dias e além dos 28, eu quero dar um incentivo para quem reservar 10 diárias, a partir de 10 diárias. Aí eu cobro, em vez de 10 ou 20, 15% de desconto. Eu dou, tá certo? Aqui no personalizado, você escolhe, não fica tão engessado nos 7 do semanal, ou não fica tão engessado aqui no mensal. Você pode criar o seu plano personalizado. E isso eu estimulo quando você já tem um registro de dados, por exemplo, a média de duração das minhas reservas são de 5 diárias. Então eu vou criar um plano de tarifa para 6 diárias, para aumentar, nem que seja um dia, a duração média das reservas. Eu acabei me empolgando aqui e eu entrei numa análise um pouquinho mais técnica, que eu vou deixar para um vídeo futuro, que é como que eu tomo as decisões do meu negócio com base nos dados, nas métricas e indicadores do negócio. Com frequência eu paro para ver uma fotografia do momento, né, de cada uma das hospedagens que eu administro e tomo decisões, como aumentar, diminuir o preço, mantenho, troca política, se eu mantenho os planos de tarifas ou não. Enfim, tem uma série de tomadas de decisão que eu faço com base no meu histórico, com base na minha performance, tá certo? Eu uso o passado para tomar decisão para o futuro. Mas enfim, isso é papo para outra hora. Então, plano de tarifa, plano de tarifa, eu, Henrique, considero que é um dos pontos chaves para você conseguir fazer a sua acomodação decolar. Então, nessa primeira etapa seria calendários e tarifas. Na minha opinião, os planos de tarifas são os mais importantes. Você define o preço aqui em calendário, tá? Então, quando você entrar na Booking, você vai ter aquelas 10 opções. A segunda opção é calendários e tarifas. É onde você tem que colocar seu foco. E, por fim, tarifas para celular. Eu recomendo que você, sim, adote tarifa para celular. Por quê? Porque a Booking já fez vários estudos que mostram que tem uma tendência de alta, e na verdade não é nem tendência, já é realidade hoje, que a maioria das reservas são feitas pelo celular. E aí o que a Booking pensou? O que a Booking desenvolveu? Uma tarifa exclusiva para celular, que se você aceitar, você dá pelo menos parte de 10% de desconto, mas em contrapartida a sua acomodação tem destaque, né, tem uma tag, e é melhor posicionada. Então, quando o hóspede pega o celular e coloca na região que você administra a sua acomodação e faz isso pelo celular, a sua acomodação, se tiver com essa tarifa configurada, vai ser uma das primeiras a aparecer. É claro que tem outras variáveis por trás, mas se você adota essa tarifa, e eu recomendo que você faça, eu, por exemplo, faço para as minhas acomodações, você ganha um extra na visibilidade, um extra no posicionamento e ranqueamento e, consequentemente, mais pessoas veem o seu anúncio, aumentando a possibilidade de converter reserva. Então, eu recomendo que você adote tarifas para celular. Então, para fechar essa primeira etapa, a gente está falando da etapa 1, que é calendários e tarifas, onde tem que estar seu foco. Planos de tarifa, tarifas para celular e aqui em calendário, tá certo? Esse é o ponto de partida aqui. Se você configurar, se você criar esses planos de tarifas mais personalizados, o que você faz para ter um preço de partida? Dá uma olhada nos concorrentes, pelo menos nesse início, você está começando, dá uma olhada nos seus concorrentes, nas outras acomodações parecidas com a sua. Não precisa quebrar muita cabeça. Tem um preço de partida e adote esses planos de tarifas mais flexíveis, com desconto, personalizado, porque a plataforma vai começar a mostrar a sua acomodação de acordo com pesquisa de hóspedes interessados. E isso vai aumentar a sua possibilidade de conversão, tá bom? Então, etapa 1, calendários e tarifas. Estou te mostrando aqui aonde tem que estar seu foco. Clicou lá na Booking, vai aparecer e aí é só a vez de meter a mão na massa, tá bom? A etapa 2 são as promoções. O número 3 é porque é a terceira opção quando você abre a extranet da Booking, tá? E a Booking, ela é bem complexa com relação à promoção. Você vai entender melhor agora, que eu vou explicar para você. E deixa eu fazer um adendo que é o seguinte. Eu já gravei um vídeo, é só procurar no meu YouTube, um vídeo que eu falei só de promoção, que eu fui no detalhe. Tá? Porque tratar sobre promoção, são vários tipos de promoções, formas de configurar, enfim. Então eu fiz um vídeo à parte, porque realmente é um assunto que merece um vídeo só sobre promoção. Aqui eu vou passar o mais importante para quê? Para que você consiga tirar proveito nas suas primeiras reservas, tá? Mas eu não vou conseguir entrar no detalhe, porque senão vai ter que ficar um vídeo só, como eu já fiquei, falando sobre esse assunto. Então vamos lá. O que é importante você saber? A Booking, ela é craque de oferecer promoções. Tanto é que promoções da Booking têm nomes diferentes. Olha só os nomes que a Booking dá. Campanha, ações de incentivo, tarifas direcionadas e ofertas. E no final das contas,
Todas elas são derivações, ramificações de promoções. Só que cada uma tem um objetivo específico e, além disso, tem outros bônus que a plataforma dá. Tá? E principalmente para quem é iniciante, você lembra que eu te falei daquilo de abrir mão do curto prazo pensando no médio e no longo. Por que abrir mão do curto prazo? Porque as primeiras reservas não são para você ganhar dinheiro, para faturar. As primeiras reservas são para quê? Para você trazer hóspede, para você proporcionar boa experiência, para você conseguir boas avaliações, para você ter feedback do que pode melhorar. E aí sim, depois da 10ª reserva, da 20ª e com boas avaliações, aí você já pode começar a virar um pouquinho a chave pensando em que aumentar o preço. Nesse início, qual é a melhor forma de trabalhar pelo menos a plataforma Booking? É você adotando os recursos que ela recomenda. E vamos lá, eu sei que é muita promoção e você tem que tomar cuidado, porque na Booking as promoções, a maior parte delas são cumulativas. Por exemplo, eu recomendei você adotar a tarifa de celular. Tarifa de celular é 10%. Se você adotar outra promoção aqui, e cada promoção tem um mínimo que você tem que estabelecer de desconto, vai acumular com o celular. Então você tem que ter um pouco de cautela antes de sair colocando todas as promoções. Mas é aquele assunto que eu te falei. Nesse início, desapega um pouco do dinheiro e pensa mais no negócio. Pensa mais em receber cliente, em proporcionar boas experiências para depois você conseguir aí sim aumentar o preço, tá? Então vamos lá. Essas são as promoções que a Booking estabelece, que é campanha, ação de incentivo, tarifas direcionadas e ofertas. Campanha. Em campanhas, nesse momento, a Booking vira e mexe, atualiza e faz testes. Mas nesse momento ela está com promoção de férias. Promoção de férias, a Booking estabelece um período que você pode dar esse desconto, adotar essa campanha, e ela te dá visibilidade, por exemplo, em e-mail que manda para os hóspedes, em sites, aplicativos parceiros de negócio, e dá mais projeção para sua avaliação. Na página de pesquisa, dá um selo específico falando que é promoção de férias. E aí sua acomodação chama mais a atenção do cliente que está procurando, porque tem aquele selo diferente, colorido. Acredite ou não, isso faz a diferença, tá? Então, a promoção de férias, atualmente, é a única campanha que a Booking oferece, tá? O segundo ponto, ações de incentivo. E ações de incentivo é o que eu mais recomendo para quem está começando. Por quê? Porque ação de incentivo é a promoção, entre aspas, vamos dizer assim, mais violenta, que dá mais projeção, tanto que essa daqui, a oferta relâmpago, tem um prazo determinado, só vale durante 36 horas e só pode utilizar a cada 2 semanas. Ou seja, a oferta relâmpago é uma promoção que a Booking criou para dar resultado rápido, tá certo? E voltando, quem está começando tem que se preocupar em ter reserva. O que eu recomendo? Adota a oferta relâmpago. E olha só, a oferta relâmpago é a partir de 30% de desconto. Eu sei que isso é muito, eu sei que assim fica muito difícil de fazer o negócio acontecer, mas gente, é o que eu estou falando, no início, adota isso, porque a Booking vai dar mais projeção, o hóspede vai ficar mais tentado, porque está um preço mais barato. Você tem que focar em reserva, em boas avaliações no início. Então, eu recomendo que você adote uma oferta relâmpago. É um bom ponto de partida para você conseguir fazer o negócio acontecer. Você também tem oferta por tempo limitado, que é pelo menos 40% de desconto. Essas duas ações, elas têm tempo determinado para acontecer, elas não ficam durante muito tempo, e elas te dão mais projeção, também te dão uma tag, a Booking faz de tudo, vamos dizer assim, para que você seja reservado. Afinal de contas, você está falando para a Booking o seguinte, Booking, entendo que você é minha parceira, então eu vou abrir mão do meu faturamento, do meu lucro, para conseguir reserva com você. O que a Booking te dá de contrapartida? Já que você é parceiro, vou mostrar para mais pessoas, mais clientes, e provavelmente os clientes vão querer reservar porque o preço vai estar mais barato. Teoricamente, é um ganha-ganha, por mais que você esteja abrindo mão de uma parte considerável da sua diária, mas é em prol de uma causa maior, que é o que eu te falei do médio e longo prazo. No futuro, que é, por exemplo, o meu caso com as acomodações que eu administro, eu não preciso mais adotar esses descontos violentos, porque as acomodações já estão com projeção suficiente para conseguir reservas, tá? E com avaliações que convencem os hóspedes que ali é um bom lugar para eles se hospedarem, tá certo? Então, na primeira etapa, os planos de tarifa, na minha opinião, são os grandes diferenciais. Nessa segunda etapa é adotar ações de incentivo. E aqui, ainda na página de promoções, a Booking repete o celular, que a gente já viu que também está em calendários e tarifas, né? No papel anterior, no flipchart anterior, a Booking repete. E volto a dizer que eu recomendo que você também adote. E por fim, tem as ofertas. As ofertas são as mais básicas. A oferta básica, você configura um desconto no período específico. Eu estou com um calendário desocupado de segunda a quarta, vou dar 20% de desconto nessas 2 diárias. Aí você tem de última hora, que é last minute, eu também recomendo, o seu calendário está aberto de hoje até os próximos 4, 5 dias.
dar um desconto, a estimular reservas a ocupar aquele período ocioso. Afinal de contas, é melhor que alguém pague barato do que ninguém pague e fique com diárias ociosas ali, tá certo? Reserva antecipada, a gente já tratou também em calendários anterior aqui no plano de tarifa, que são as reservas com antecedência, que você pode dar um desconto, e aí você define se são 3, 6, 9 ou 12 meses, né, um ano de antecedência. E por fim, diárias gratuitas. Diárias gratuitas se você reservar 4 diárias, a quinta é gratuita. Essa particularmente, eu não vejo muita graça. Se você está começando, eu recomendo muito que você foque aqui, porque a Booking te dá mais projeção, a Booking te dá um empurrão. Afinal de contas, você está abrindo mão de uma grande parte da sua diária, e aí a Booking te recompensa por isso, porque ela te enxerga como um parceiro. Se você está com dificuldade de conseguir reservas, se você está no início, vai por mim e coloque ações de incentivo. Nem que você aumente o valor da sua diária para conseguir dar o desconto da ação de incentivo. Se você cobra R$200 na diária, considera colocar 230, 240, para na hora de dar o desconto aqui, não ficar com uma redução muito grande do valor original da sua diária, tá bom? Então, a etapa 2 é a terceira opção, que é promoções. E agora vamos para a terceira etapa. E qual que é a terceira etapa? Vamos lá? Terceira etapa é a quinta opção, que chama propriedade. Propriedade são as configurações que você determina para sua acomodação, para sua hospedagem. Deixa eu só fazer um adendo que dentro de propriedade tem uma porção, tem um monte de opção. E eu coloquei aqui só as principais. Se eu não me engano, são umas 10 ou 12 opções. Como nem caberia, e a intenção não é ficar lotando de informação, eu coloquei as que você precisa se preocupar, pelo menos no início. E de forma resumida, como eu falei, a minha intenção aqui é te mostrar aonde você tem que colocar seu foco e energia quando você está começando na Booking, porque a Booking de fato é muita informação. O que eu estou passando aqui, as configurações, né, os sub-itens de cada configuração, são os principais pontos para o seu anúncio conseguir as primeiras reservas, tá certo? Então vamos lá que eu vou te mostrar o que você tem que se preocupar dentro de propriedade. Dentro de propriedade, a primeira opção que você vai ter é o que chama de nota da página da propriedade. O que é isso? Como na Booking é muita informação, o que a Booking faz? Ela vê se você completou tudo ou se você deixou alguma informação pendente. E ela dá uma nota para sua propriedade. Então, o que eu recomendo? Acessa essa opção e vê se você está 100%. Se você não tiver 100%, é porque a Booking está te falando que alguma coisa está pendente. Desde configurar alguma amenidade, colocar alguma foto de alguma coisa específica, configurar política, alguma tarifa que está faltando alguma informação, enfim. A Booking te fala o que falta para sua propriedade ficar nota 10. Você tem que fazer a nota ficar 100%, porque se não tiver 100%, está faltando alguma coisa. Se está faltando alguma coisa, a Booking te fala por quê, e o pior não é isso. Provavelmente, se a nota não está 100%, é alguma informação que pode fazer diferença para o seu anúncio, para o ranqueamento do algoritmo, para quando o hóspede estiver fazendo alguma busca utilizando filtro. Então, não subestime, não ignore isso. Saia com essa informação 100%, tá certo? Então, isso daqui é uma coisa que eu vejo que muitos anfitriões e administradores não dão a atenção que deveriam. O seu objetivo é deixar isso 100%. E a Booking te fala o que você precisa fazer, tá bom? Outra coisa, fotos. Fotos é importantíssimo. Na Booking, a gente tem algumas particularidades, tá? Primeira coisa, você só pode, no máximo, 44 fotos. Então, a Booking meio que te força a escolher as melhores fotos. Porque você pensa, na Booking tem hotel. Hotel, tem área de lazer, tem diferentes tipos e tamanhos de quartos, tem a fachada, às vezes tem os arredores. Só que, como na Booking só pode 44 fotos, isso te obriga a escolher as melhores. Não é o caso, por exemplo, do Airbnb. No Airbnb pode muitas fotos. Então você não tem essa preocupação de, eu vou ter que pegar só as melhores. A Booking não. Provavelmente a Booking já fez alguns testes e viu que poucas pessoas passam de 50 fotos. Então a Booking determina que 44 é o número máximo. Outra coisa importante, a Booking não obriga, mas recomenda que você só coloque fotos de alta definição. E o mais interessante disso é que a Booking mostra, tantas fotos que você colocou estão em alta definição, tantas fotos estão em baixa. E nas que estão em baixas, ela bota um warning para você trocar. Por que ela está fazendo isso? Primeiro, a Booking sabe que a probabilidade do hóspede reservar é maior quando as fotos são de mais qualidade. E segundo, que o algoritmo interpreta isso o quê? Se ele não está colocando fotos, ele no caso a propriedade, a acomodação, seja ela qual for, não está colocando fotos de alta definição, isso quer dizer alguma coisa, né? Isso quer dizer que a pessoa não trabalha de forma profissional, isso quer dizer provavelmente que não contratou um fotógrafo, enfim.
quando você coloca foto de baixa definição, isso quer dizer muita coisa sobre o seu trabalho, tá certo? E é um ponto que eu recomendo. Contrata um fotógrafo, porque as fotos, para quem trabalha com hospedagem, que a internet é o principal veículo de venda, de exposição, né, de nossas acomodações, faz muita diferença. Tá? Então, uma das minhas recomendações para você é contrate fotógrafo. Tá? Por mais que você tenha um celular de qualidade, que você saiba tirar foto, eu recomendo que você contrate um fotógrafo, e digo mais, um fotógrafo especializado em fotos imobiliárias, que tem tripé, que leva flash, que sabe posicionar a altura, que sabe a angulação da foto, quantas fotos mais ou menos qual cômodo, que sabe que tem que abrir as cortinas, as luzes tem que estar acesas. Tem um monte de informação que a gente nem imagina que estão por trás das fotos, mas que fazem toda a diferença, tá certo? E além disso, ainda sobre foto, a Booking recomenda um mínimo de 24 fotos. Por quê? Porque a Booking sabe, através de estatísticas e testes que ela faz, que a probabilidade do hóspede reservar é maior se tiver mais de 24 fotos. Então ela coloca isso de recomendação no guidebook que ela montou, tá? Outra coisa, que é um erro básico de muitas pessoas que não sabem, tiram foto em pé, tiram fotos deitadas. As fotos na Booking, na maioria das plataformas, que é o caso do Airbnb também, as fotos são deitadas, são horizontais. E muitos anfitriões, administradores ou proprietários que tocam suas próprias acomodações não sabem disso. Aí ou tiram fotos em pés e deitadas, ou só tiram em pé, e aí na hora de colocar na plataforma não consegue tirar proveito e explorar o potencial, porque a foto fica em pé quando tem um campo todo deitado, e aí não chama tanta atenção do cliente que está reservando. Então isso tudo são detalhes que fazem a diferença. Outra coisa, a dimensão da foto, se é 9x16, se é 4x3, tem muita informação que, até por isso, também por isso, ou principalmente por isso, chama um fotógrafo. É um investimento que se paga muito fácil, tá certo? Então, fotos também, obviamente, é uma coisa que você tem que se preocupar. Próximo ponto, política. Aqui em política tem uma série de configurações importantes que você vai precisar fazer. A primeira, é claro, o nome já diz, é configurar a política de cancelamento da sua acomodação. Você pode configurar vários tipos de políticas. Tem a flexível, tem a moderada, tem a rigorosa. Com quantos dias de antecedência o hóspede pode cancelar sem custo. Quantos que você quer cobrar se passar esse tempo sem custo. Você configura, você determina isso. Aonde? Aqui em política. Só que aqui em política também tem outras configurações que você cadastra. Por exemplo, o horário de check-in, o horário de check-out, se você cobra ou não cobra por criança e principalmente qual é a forma de pagamento que você quer fazer. E já fica a minha recomendação. Gente, configura para a Booking ser responsável pela sua forma de pagamento. Por que eu estou falando isso? Porque durante 3, 4 anos eu era o responsável, tá? E quando eu comecei, eu nem tinha a opção de colocar Booking para ser responsável. Isso dá uma baita trabalheira, Porque você pode escolher se quer cobrar cartão ou se quer transferência. Aí se você escolhe transferência, se for um hóspede internacional, fica um pouquinho mais complicado. Aí às vezes, mesmo se não for internacional, o hóspede demora para pagar. Aí você tem que entrar em contato com a Booking. Se for, por exemplo, cartão de crédito, você corre risco de cair em golpe, de ser algum estelionatário, do cartão de crédito não passar, não ter limite. Enfim, são umas dores de cabeça que vai por mim, você não quer passar, tá? Então, por experiência, e esse é um dos grandes aprendizados que eu deixo aqui para você, o que o Henrique de hoje falaria para o Henrique de anos atrás configura o pagamento pela Booking, tá? Vai por mim. Se você fizer isso, você não vai passar por uma série de dor de cabeças que você passaria se você for o responsável pelo pagamento, tá bom? Então, dentro de política, você configura o pagamento. Eu até coloquei aqui, ó, pagamento via Booking, é a minha recomendação para você. E como eu falei, outras configurações, horário de check-in, horário de check-out, regras da casa, é proibido fumar, é proibido evento, tem que ser maior de 18 anos ou não para fazer o check-in, como que ele vai entrar no apartamento ou na casa, se tem alguém que vai receber, se é fechadura eletrônica, tudo isso entra aqui em política e, óbvio, você não pode ignorar, tá? O que eu recomendo? Na hora de criar política, crie algumas políticas flexíveis. Tá? Nesse início, política rigorosa, eu recomendo ser não reembolsável naquele caso que a gente falou antes aqui nos planos de tarifa. Tá? Se a pessoa paga um pouquinho a menos, você dá um desconto, e aí se ela quiser cancelar, ela vai ter que pagar o dinheiro todo da reserva. Tá? Mas tirando esse cenário, eu nem recomendo que nesse início você coloque uma política muito rigorosa, que a pessoa tem que cancelar com 14 ou com 30 dias para não ter nenhum custo. Eu considero que você seja mais flexível. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro que, quanto mais flexível a sua política, melhor vai ser o posicionamento que a Booking vai dar para o seu anúncio. Porque ela sabe que hóspedes procuram propriedades mais flexíveis. E segundo motivo, os hóspedes buscam por propriedades que têm políticas mais flexíveis do que não flexível. É só você fazer um exercício. Pega uma acomodação e pega a mesma acomodação, tudo igual.
Qual que você acha que vai ter a maior probabilidade de ser reservada? A acomodação A, que tem uma política mais rigorosa, ou a acomodação B, que é idêntica A, com uma política flexível? Óbvio que o hóspede vai querer política flexível. Então, por esses dois motivos, eu recomendo que você, pelo menos no início, considere cadastrar políticas mais flexíveis. Isso vai ajudar você a conseguir mais reservas. E por fim, instalações de serviços e comodidades de quarto. Apesar de ser configurações diferentes aqui dentro de propriedade, a ideia por trás é a mesma. O que a Booking pede aqui? Ela coloca várias opções. Ah, tem piscina, não tem piscina? Tem garagem, não tem garagem? Enfim, você tem que selecionar tudo o que você oferece e o que não oferece lá. Porque aqui é aquele checkbox. A Booking coloca, a sua acomodação oferece máquina de lavar, sim ou não? E você tem que informar. Por que isso é importante? Porque muitos hóspedes utilizam filtros na hora de fazer busca. Ah, eu quero para uma acomodação que tem estacionamento. Se você esquece de configurar ou configura errado, você pode estar perdendo uma oportunidade de uma reserva. Por quê? Por bobeira. Então, não deixa isso acontecer com a sua acomodação. Vai aqui em instalações e serviços, vai em comodidade de quarto e configura certinho. E eu vou te falar, é chato, porque é muita opção. Você dá até sono lá que você fica selecionando, sim, não tem. Mas você não pode deixar de conseguir uma reserva ou de aparecer numa página de busca porque você não configurou, tá? É uma coisa que só depende de você. Entra nessas duas aqui, dentro de propriedade, e mete bronca. Diz se sua acomodação tem ou não tem, tá certo? E outra, conselho de amigo, não mente. Se sua acomodação não tem café da manhã, você não vai falar que tem, porque isso vai se virar contra você. É porque nesse caso que eu falei é muito óbvio. Mas as coisas que você não oferece, não força a barra, porque as chances são disso voltar contra você. O hóspede ficar insatisfeito, te dá uma má avaliação e às vezes por bobeira. Então, não inventa, não queira falar que você tem alguma coisa que você não oferece. Isso é conselho de amigo, tá bom? Então aqui a gente está fechando a terceira etapa, que é a quinta configuração lá na Booking, que chama propriedade. Na minha opinião, os mais importantes aqui são fotos e políticas. Tá? Política diz muita coisa, porque a maioria dos anfitriões e administradores, de qualquer que seja a acomodação, costuma colocar a política que é melhor para eles e não pensam com a cabeça de hóspedes, tá certo? Então, na minha opinião, essas duas aqui mudam o jogo, tá? O lance de pagamento via Booking é mais uma facilidade, eu acredito que vai te dar menos trabalho, menos estresse, mas assim, nada que vai afetar o negócio. Agora, fotos e política mudam o jogo. Principalmente nesse início, que a sua acomodação não é conhecida e as pessoas não têm muita referência se você faz ou não um bom trabalho, e nem o algoritmo. Tá? E agora a gente vai entrar na quarta e última etapa do que você precisa focar, onde você precisa concentrar o seu esforço para quê? Para sua acomodação, seu anúncio na Booking decolar. Vamos lá? A última etapa é oportunidade. É o nome da aba que está lá na Booking. E é a sexta opção, das 10, né? E eu coloquei aqui as opções que aparecem e essa aba é muito importante. Essa é importante demais. Eu vou passar ponto a ponto aqui com você. Primeira coisa, central de oportunidade. A Booking é muito espertinha, no bom sentido. O que a Booking faz? Aliás, criou o que ela chamou de central de oportunidade, que são uma série de ações. Dentro de central de oportunidade tem um monte de tema, vamos dizer assim, cancelamento, conversão, página de pesquisa, tem uns 8, 10 assuntos desse. E o que a Booking faz? Olha que espertinha. Ela coloca um monte de ação, ela te recomenda algumas ações para você melhorar essas métricas. Só que tem que ter muito cuidado. Ela coloca muita coisa e eu não recomendo que você adote, eu recomendo que você tenha um senso crítico. Porque pela Booking, você adota todas as promoções, todas as campanhas, para quê? Para conseguir melhorar os resultados. Então, nessa central de oportunidade, vai com calma, lê uma a uma e vê o que faz e o que não faz sentido. Porque a Booking coloca tudo o que ela acha que vai te dar mais retorno. E ela está no direito dela, ela está te falando, se você adotar isso, a gente vai te dar mais visibilidade. Por exemplo, pensei num bom aqui, hóspedes gostam de estadias curtas. Nas minhas acomodações, eu parto de 3 diárias. A Booking quer que eu parta de uma. Eu não acho que isso é jogo para o meu negócio, então a Booking me sugere isso, mas eu não acato, porque não é bom para mim e pode ser bom para ela, porque vai dar mais reserva e enfim. Então aqui em central de oportunidade, muito cuidado, porque a Booking recomenda tudo que ela acha que faz sentido, mas às vezes faz sentido para ela e não faz sentido para você. Então minha recomendação, vai com calma, lê uma a uma e vê o que faz e o que não faz sentido, tá bom? Segundo ponto, Genius. Genius é um programa que a Booking criou,
que serve tanto para as acomodações quanto para os hóspedes. Para as acomodações é o seguinte, são 2 critérios fáceis de ser cumpridos. A primeira, você tem que ter pelo menos 3 avaliações, e a segunda é que a sua nota deve ser acima de 7,5. Sendo sincero, não é difícil você conseguir ser Genius, pelo contrário, é fácil. Mas foi o que a Booking criou para conseguir separar as acomodações que trabalham, que são ativas, das acomodações que estão lá e ficaram esquecidas, tá? É um critério que a Booking colocou. Só que do lado do hóspede, a Booking criou 3 níveis de Genius. Genius 1. Genius 1 é o seguinte, a pessoa cadastrou na Booking, já virou Genius 1. Ué, mas como assim, Henrique? Só não faz reserva quem é cadastrado? Não. Na Booking, se você não tiver cadastro, você pode fazer uma reserva. Olha que curioso. Enfim, Genius 1 é para quem fez o cadastro na Booking. Genius 2 são hóspedes que no intervalo de 2 anos fizeram pelo menos 5 reservas concluídas. Genius 3, que são hóspedes que também no intervalo de 2 anos tiveram 15 reservas ou mais, tá? E aí, o que a Booking faz? A Booking recomenda para as acomodações que deem 10% de desconto para Genius 1, 15% de desconto para Genius 2 e 20% de desconto para Genius 3. Mas isso só se você quiser. Eu adoto para todas as minhas acomodações Genius 1. Genius 2 e Genius 3, eu estou pensando se faz sentido ou não, tá? Porque qual que é o argumento da Booking? Genius 2 e hóspedes Genius 3 são os hóspedes mais fidelizados, são os que cancelam menos, são os que honram as reservas. Então, oferecer um incentivo para eles aumenta a possibilidade de você conseguir reservas com hóspedes que honram as reservas, em contrapartida você dá um incentivo que é um desconto para eles. É isso que a Booking vende, né? Qual que é a vantagem da Genius? Na Genius tem um tag, um selo para os anúncios que são Genius, e a Booking fala que dá mais visibilidade também, tá certo? Só que, olha que curioso, a Booking também tem um outro programa, vamos dizer assim, paralelo ao Genius, que chama Parceiro Preferencial. O Parceiro Preferencial é um pouco diferente, porque, por exemplo, Parceiro Preferencial são 3 critérios que a Booking utiliza para selecionar as acomodações. Primeiro de tudo, a Booking fala que só 30%, até 30% de todas as acomodações que estão na base são parceiros preferenciais. Ou seja, o que a Booking está falando? A gente só está pegando a nata, os 30 melhores parceiros que melhores trabalham, tá? E aí ela criou 3 critérios. Primeira é nota de avaliação, a nota de avaliação tem que estar acima de 7, beleza. A outra coisa é o que ela chama de nota de preço. O que é nota de preço? Ela entende o seu grupo de concorrente e analisa se o seu preço está competitivo com esse grupo. E aí, se você conseguir cumprir esse critério, você está apto a ser um parceiro preferencial. Por fim, tem o que ela chama de nota de performance. Nota de performance, eu vou ser sincero com você, é uma métrica que a Booking estabeleceu para entender o quão bem você está conseguindo performar ou não, no sentido de conseguir converter reserva. Nem eu sei no detalhe como que funciona, mas ela coloca que tem que estar 70%. E aí, se você conseguir estar acima de 70% dessa métrica, você também está apto a ser um parceiro preferencial. Coincidência ou não, todas as 7 acomodações que eu trabalho na Booking são Genius e são parceiros preferenciais. E aqui no parceiro preferencial, a contrapartida que você dá para a Booking, que a acomodação dá para a Booking é a comissão que antes era de 13%, vai para 16%. E a Booking fala que te dá também mais visibilidade e te dá uma outra tag. E a tag, o selo, é uma mãozinha, um joinha. Vou pedir até pro Jason, coloca aqui, Jason, qual que é o joinha do parceiro preferencial na Booking. Quando você bater o olho, você vai falar, já vi alguma vez antes. Isso é o parceiro preferencial, tá? Então, a Booking tem esses 2 programas de parcerias para as acomodações que ela entende que performam melhor e são mais parceiras da plataforma. Então, qual que é o seu objetivo inicial? Seu objetivo inicial são pelo menos 3 reservas. Para quê? Para você estar apto a entrar no Genius. Na verdade, o Genius não é nem 3 reservas, são 3 avaliações. Quando você entra no Genius, a Booking te dá mais projeção. Então, você já larga na frente de muitas outras acomodações. Então, já fica aqui, ó, seu primeiro objetivo. Entrei na Booking, a sua primeiro objetivo é ter 3 avaliações e que essas avaliações, a média delas seja acima de 7,5, para que você ganhe mais visibilidade e consiga participar desse programa. E o interessante também é que a Booking, ela coloca uns percentuais, por exemplo, parceiros Genius conseguem 30% de reservas a mais. Ela consegue quantificar isso. Então fica bem claro o retorno que traz pra gente esses programas. E pessoal, deixa eu fazer uma observação, porque eu sei que a Booking é muito violenta com essa questão de desconto. Genius é 10%, tarifa para o celular é 10%. Aí se você quiser colocar alguma ação de incentivo é 30% ou 40%. Eu sei que é muito desconto. Mas o primeiro ponto é o seguinte, você decide o que você adota. Segundo ponto é, nem tudo é acumulativo. Só que a Booking tem tantas configurações que dão desconto que eu confesso que nem eu sei te falar direito quais que acumulam e quais não se sobrepõem.
O que eu sei é, a maioria acumula, tá? Então, por exemplo, tarifa de celular eu sei que acumula com Genius, mas tem alguns cenários que não acumulam, tá certo? Mas o que eu recomendo para você? Dá uma olhada antes, tá? Antes de sair configurando todas essas configurações ou programas, porque eu sei que no final das contas faz a diferença. Até porque, por exemplo, tem a comissão também, né? Aí se você é parceiro preferencial é 16%, Genius de 10% a 20%, dependendo do nível. Aí tarifa para celular é 10%. Eu sei que no final acaba saindo caro. Uma coisa que é legal você saber é o seguinte, o que eu identifiquei? Que o valor da diária média na Booking é maior do que qualquer outra plataforma. E quais são as minhas suspeitas disso? Que o cliente da Booking é um cliente que está mais acostumado com hotel, e as diárias costumam ser maiores que, por exemplo, de aluguel de temporada. E aí, quando você começa a melhorar o ranqueamento, você tem condição de aumentar a sua tarifa. E aí, quando você aumenta a sua tarifa, você começa a conseguir colher os resultados disso tudo aqui que eu estou falando, tá? E voltando, uma coisa que é importante. Algumas ações eu recomendo para quem está começando, outras eu já não recomendo. Por exemplo, eu não uso ações de incentivo para as acomodações que eu já estou trabalhando, porque elas já estão bem posicionadas, tá? Mas Genius eu ainda uso, porque eu entendo que traz mais visibilidade, traz mais resultado. Então isso tudo depende do seu momento. Nesse caso aqui, eu recomendo que você que está começando, corra atrás do Genius e parceiro preferencial, porque isso te coloca em outro patamar. A Booking entende que você trabalha focado em resultado, que você não está ali para brincar, que você recebe bem, e aí você chega em outro patamar. Mas você precisa a todo momento, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 3, 6 meses, dar uma revisitada no que você oferece na Booking, até porque chega uma hora que você precisa de ter lucro, tá certo? Acelerador de visibilidade é o seguinte, a Booking te permite escolher quais dias você quer aumentar a visibilidade da sua acomodação e o que ela te pede em contrapartida? Você vai pagar uma comissão maior. Então vamos supor o seguinte, você está com um intervalo de 5 dias, de segunda a sexta ocioso no seu calendário. Você pode, para esses 5 dias específicos, colocar uma comissão maior. Então, sei lá, em vez de 16%, se for um parceiro preferencial, você pode botar 20% de comissão na Booking e a Booking vai lá e te melhora no ranqueamento. É como se você estivesse falando assim, ó, eu te pago um pouquinho a mais se você mostrar para mais gente no anúncio. E é justo, né? Ela te dá um posicionamento privilegiado, você paga mais por isso. Então esse é um recurso que eu uso e até recomendo para situações específicas, pontuais. Ah, eu estou com uma diária ociosa, eu quero conseguir uma reserva nesse espaço. Você vai lá e aumenta um pouquinho a sua visibilidade aqui. Eu confesso que às vezes eu uso o acelerador de visibilidade. Trouxe e ainda traz resultado para mim, tá? Aumenta um pouquinho a comissão e a Booking te dá mais visibilidade. E por fim, reserva sem risco. Reserva sem risco, eu confesso que eu não sei qual que é o critério para entrar, porque chegou um certo momento que a Booking me ofereceu. Ah, você pode participar e eu participo. O que é reserva sem risco? A Booking diz o seguinte para você, olha só, administrador, eu vou te fazer uma proposta. Para algumas reservas pontuais, eu vou oferecer, que a Booking chama de upgrade na política. Então, às vezes, você tem uma política moderada ou mais rigorosa e a Booking, na hora de mostrar para o cliente, mostra uma mais flexível. O que a Booking fala para você? Se o cliente fizer a reserva e cancelar até tal período, a gente vai correr atrás de uma reserva para repor. E se a gente não conseguir uma reserva para repor, a gente vai te reembolsar o valor dessa reserva. Então, no final das contas, a Booking escolhe algumas reservas para dividir o risco de cancelamento com você. E em contrapartida, o que ela fala? Eu vou mudar a sua política de cancelamento para tornar aquilo mais atrativo para o hóspede. E se o hóspede quiser cancelar, eu vou te ajudar a rever isso. Seja com uma reserva nova, ou seja com um pagamento do valor da taxa de cancelamento que você teria por aquela reserva ser cancelada. Então a Booking criou, e isso é interessante da Booking. A Booking a todo momento está testando, criando novas configurações, novas estratégias. Para quê? Para ver se faz sentido. A Booking faz muitos testes na sua plataforma para ver o que funciona e o que não funciona. E eu entendo que isso que ela chama de reserva sem risco é uma dessas configurações que ela está testando para ver se tem adesão ou não. E esse, para mim, é um dos exemplos que mostra que a Booking é uma plataforma parceira. Mas eu entendo anfitriões e administradores que vem muita complexidade nisso. A Booking não é fácil. A gente viu que na página da Extranet são 10 opções que você tem para entrar e mexer. E aqui eu trouxe para você, ó, 1, 2, 3, 4, as 4 que você tem que focar. E só para fechar, na minha opinião, na última etapa, que é a oportunidade, eu acho que as mais importantes são essas duas, a Genius e preferencial. Porque a partir do momento que você é Genius e você é preferencial, você certamente vai estar à frente da maioria das acomodações. E aí o jogo começa a ficar mais fácil para você. Mas para isso você precisa trabalhar
conseguir as suas primeiras reservas. Agora, o que eu espero que você faça? Depois dessa aula, se você anotou os pontos, dá uma olhada no que você configurou, o que está faltando configurar e vai lá e altera na Booking. Eu te garanto que se você conseguir trabalhar a Booking, mostrar para a Booking que você é um parceiro, a Booking vai te retribuir isso em forma de reserva. E só uma coisa que eu esqueci de falar, que eu lembrei aqui e vou aproveitar a oportunidade, que é o seguinte, só toma cuidado com as restrições que você cadastra, porque na Booking você pode colocar um monte de restrição, desde horário que o hóspede pode realizar a reserva, antecedência que a reserva pode ser realizada, quantidade mínima de diárias, quando você vai configurar uma promoção, o período, o horário que a pessoa pode fazer a promoção. Eu, sinceramente, recomendo que você coloque um mínimo de restrição, porque o nosso papel aqui, principalmente no começo, é facilitar. E eu conheço muitos anfitriões que colocam um monte de restrição. Reservas só o mínimo de 5 diárias. Eu preciso de 2 dias de antecedência para reserva. Olha, eu recomendo fortemente que você não coloque esse tipo de restrição, tá? Porque isso dificulta muito. Por exemplo, no período pós-pandemia, e no período da pandemia do coronavírus, as pessoas reservavam no mesmo dia, as pessoas reservavam para o dia seguinte, porque era muita incerteza. Enfim, eu recomendo que você coloque o mínimo de restrição possível e que faça também essas configurações. Então, chegamos ao final da aula. Eu sei que é muita informação, a gente falou de uma coisa mais técnica, eu estou até rouco aqui, já estou. Enfim, mas eu acho que foi muito produtiva. E eu, sinceramente, espero que você agora consiga ter mais clareza do que é importante, do que você precisa configurar para que seu anúncio na Booking decole, tá? E aí depois me conta o resultado disso, as reservas que você recebeu, porque eu tenho certeza que se você aplicar o que eu estou falando, é questão de mais ou menos, a gente torce que seja menos tempo para o seu anúncio decolar na Booking. Então, te vejo na próxima. Um abraço.